Fala, turma! Vamos a mais uma aula aqui sobre economia, ou a mais um vídeo sobre economia aqui para vocês, ok? Espero que estejam acompanhando rigorosamente, seguindo a ordem, né, dos vídeos para que vocês efetivamente entendam sobre economia e não acabem perdendo ali algum conceito importante dentro da construção do conhecimento que a gente está tendo aqui. Bom, vamos lá. Antes de começar os tópicos, né, de hoje, eu quero lembrar vocês sobre um conceito muito importante, né, que é o conceito básico de economia que estamos trabalhando. Então, a gente viu que a melhor forma, ou a forma mais simples a gente entender economia, é a ciência econômica, né, é a arte de estudar a melhor utilização dos recursos escassos baseado nas necessidades e desejos dos seres humanos. Então é por esse motivo, né, que a economia ela é importante e ela acaba decidindo ali o nosso futuro propriamente dito, certo? Dentro desse conceito, o que que a gente precisa avançar? Se eu tenho que a economia é a arte, né, de estudar a melhor utilização dos recursos escassos, eu preciso saber que essa melhor utilização ela parte do pressuposto de que eu preciso fazer melhores escolhas. Ou seja, o nosso popular tomar melhores decisões, certo? E é isso que a gente vai avançar hoje aqui nesse vídeo, tá? Ou nessa aula de economia para vocês. O processo de fazer melhores escolhas, ele envolve basicamente dois itens principais, que são, primeiro, um carinha chamado trade-off, segundo, um carinha chamado custo de oportunidade. Então agora a gente vai entender esses dois caras, esses dois processos e o que eles, na verdade, né, envolvem dentro do nosso processo de tomar melhores decisões. Vamos começar aqui com o trade-off. Vou puxar aqui um pouquinho para o lado para a gente falar sobre ele. O trade-off, tá? Ele é um cara que a gente pode dar um outro nome para ele, certo? É o preço invisível das nossas escolhas. Por que que ele é um preço invisível, tá? O trade-off, na sua essência, ele significa a renúncia de alguma coisa em detrimento a uma outra coisa, tá? A renúncia. Então, por exemplo, digamos que eu tenho ali a parte de no café da manhã, né? Estou lá, eu tenho meu pãozinho já está aberto ali, né? E eu tenho que escolher entre usar margarina ou um requeijão. Então, se eu escolher margarina, eu estou automaticamente renunciando ao requeijão. Se eu escolher requeijão, eu estou automaticamente renunciando à margarina. Tá? Aqui, pessoal, o trade-off só existe quando você precisa escolher. Ah, André, eu posso passar os dois. Aí não é trade-off, aí você utiliza os dois. Tá? Mas se você puder usar só um, você precisa escolher. Então é o preço invisível dessas escolhas, tá? Em que sentido que eu tenho que fazer isso, tá? Por que que ele é o preço invisível? Porque se eu tenho que escolher um, automaticamente eu renuncio ao outro. Então, se eu escolhi margarina, eu estou renunciando ao requeijão.
tá? Então, eu abro mão dessa outra possibilidade. Um outro exemplo disso aqui, a gente pode colocar aqui de gastar horas, né? Horas de trabalho versus horas de lazer. Então, quando eu escolho trabalhar, automaticamente eu tenho um custo invisível de renunciar às horas de lazer, ok? E vice-versa, quando eu escolho as horas de lazer, eu tenho um custo invisível da renúncia das horas de trabalho. E por isso que entender esse contexto é muito importante dentro do nosso processo de fazer escolhas. Porque se a gente não desenvolver essa consciência de entender que existe esse custo invisível, né, de renunciar a alguma coisa, a gente tende a falar sim para tudo, a gente tende a consumir toda a nossa renda, né, a gente tende a não se preocupar com o futuro, né, não fazer investimentos, não gastar melhor e assim por diante, ok? Então é esse processo de fazer melhores escolhas dentro do contexto econômico que faz com que cada um de nós, ou seja, cada indivíduo, cada ser humano, e aí a gente pode colocar aqui tanto empresa quanto governo e tal, a gente sempre vive nesse dilema. Então, quando eu aceito alguma coisa, automaticamente eu estou renunciando a outra, certo? Podemos colocar vários exemplos, né? O tempo que você passa aqui no YouTube, por exemplo, aprendendo alguma coisa nova, ou quando você passa numa outra rede social só olhando ali fofoquinha, enfim, tudo mais. Então, a gente precisa entender que existe esse trade-off, que é o preço invisível de eu fazer uma escolha, tá? Porque ao escolher alguma coisa, eu sempre renuncio a uma outra possibilidade. Entendendo isso, a gente vai para o segundo ponto, que é complementar. Se aqui eu tenho a ideia de ser um preço invisível, o custo de oportunidade nada mais é do que o valor, ou seja, o custo, né? O real, vamos dizer aqui, valor real, dessa alternativa. Deixa eu colocar aqui, né? Valor real da alternativa sacrificada. O que que isso significa, tá? Significa que ao optar por uma opção, ou ao escolher uma opção, automaticamente eu estou renunciando a outra. Mas o quanto me custa renunciar essa outra? Isso é o custo de oportunidade que dá para gente, ok? Então, digamos que eu troco aqui, eu tenho as opções das horas trabalhadas, e essas horas trabalhadas aqui, sei lá, me dão R$ 1.000 por hora, um exemplo. E uma hora de lazer me dá R$ 0. Só que ela me dá, vamos dizer assim, vamos colocar aqui, um benefício para o seu filho, por exemplo. Ou seja, o seu filho fica muito feliz com você. O quanto vale isso aqui em detrimento a esses R$ 1.000 da sua hora trabalhada, tá? Na questão da margarina ou requeijão, também é a mesma coisa. Escolhi margarina porque, de repente, foi o teu nutricionista ou alguma coisa assim que falou que margarina seria melhor, tá? Me permita usar esse termo sem entender da nutrição, tá? Então, é o quanto te custa a margarina, né? Mesmo você não gostando e tal, qual é o benefício que você vai ter em detrimento a ter essa renúncia ao requeijão, ok? Então é basicamente isso. Um outro exemplo que é bastante legal é o quanto você investe na universidade, né, para fazer um estudo, e o quanto você poderia estar investindo esse dinheiro em um outro lugar, para fazer mais, tá? Uma outra coisa, o quanto você investe teu tempo estudando e o quanto você investe o teu tempo fazendo qualquer outra coisa. Qual que é o ganho que você vai ter, certo? Então, dentro desse custo de oportunidade, simplesmente essa ideia de você ter ali o preço ou o custo, ou ter a consciência do que você efetivamente sacrificou. Aí você vai ter uma ideia de que se efetivamente, né, compensa ou não a escolha que você fez ali no trade-off.
tá? Lembrando que a gente sempre busca fazer melhores escolhas, tá? E aí, pessoal, o que que acontece? Considerando que existe isso aqui, né? Seja escolhas de empresas, de governo ou as nossas escolhas do dia a dia, a gente traz essa ideia para um outro contexto econômico que a gente conhece como curva, né? Ou fronteira de possibilidade. No caso aqui, a gente vai falar de produção, mas encaixa muito bem numa curva de possibilidade ou numa fronteira de possibilidade de consumo também, tá? Vou fazer essas duas analogias aqui com vocês. Inclusive, eu vou colocar aqui, ó, curva de possibilidade de produção, que é o nosso CPP, ou também, né, a curva de possibilidade de consumo, né? Que seria o nosso CPC. Tá? Então, o que que significa isso? Como a gente estava vendo ali, eu tenho sempre do lado da empresa a possibilidade de usar os recursos para produzir os bens. Aí eu tenho o bem 1, ou bens 1, e eu tenho o bens 2, tá? O que que vai acontecer? Os recursos são ilimitados, ou melhor, os recursos são limitados. Então eu tenho uma quantidade de recurso finita de matéria-prima. E aí o que que acontece? Dentro dessa minha quantidade finita, que é justamente essa curva aqui, deixa eu colocar de uma outra cor. Se eu tenho essa curva, ou seja, eu posso utilizar só essa ideia aqui do 1. Se eu produzir só o 1, eu tenho essa quantidade. Se eu produzir só o 2, eu tenho esse ponto aqui, tá? O que que acontece? Eu vou definindo dentro desse processo quais são as combinações de matéria-prima que vão resultar nas minhas possibilidades de produção. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o ponto A, o ponto B e o ponto C. Eu posso produzir qualquer quantidade de um produto 1 e o produto 2, e mesmo assim eu vou estar utilizando todos os meus bens. Então, é como se fosse aqui, por exemplo, 2 e aqui 10. Ao passo que aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 10. Aqui eu tenho um intervalo de 5 e aqui eu tenho 7, por exemplo. Então, todas essas combinações, o 10 e o 5, o 5 e o 7, o 2 e o 10, eles me geram um ponto ótimo de produção, ou seja, estou usando todos os meus recursos de uma maneira mais otimizada, tá? E aí, o que que tem que acontecer nesse processo? A minha escolha vai estar exatamente em qual deles eu vou optar por produzir, certo? Então, o trade-off seria: vou optar pelo ponto A, em detrimento ao ponto B e C, ou seja, ao optar pelo A, eu automaticamente rejeitei o ponto B e o C. O custo de oportunidade seria o quanto me custa, em valores reais, a não produzir o B e o C. Pode ser o atendimento de um determinado público, um preço maior, um preço menor, uma quantidade menor de venda e assim por diante, tá? Existem várias configurações. Da mesma forma, se eu for trocar essa ideia de produzir para a ideia de consumir, isso aqui a gente costuma chamar de cesta de bens de consumo. Então, eu vou ter aqui um nível de renda, né, fixo, assim como eu tenho um nível de matéria-prima fixa, né, pré-determinada, finita. E aí eu vou ter aqui o bem 1 e o bem 2. Por exemplo, vamos pegar aqui o margarina e o requeijão. Se eu tenho um nível de renda, dado o preço desses produtos e a minha renda máxima, eu vou escolher em determinados momentos comprar 10 de margarina, que seria esse ponto aqui, e 5 de requeijão, ponto A. Vou comprar 5 de requeijão, aliás, 5 de margarina, 7 de requeijão, ou 2 de margarina e 10 de requeijão. Então percebam que funciona nos dois lados, só que a gente muda o nome. Quando é produção, é fronteira de possibilidade de produção, ou curva de possibilidade de produção. Quando é
Consumo, a gente está falando sobre um carinha chamado restrição de renda, tá? Ou a nossa fronteira ou curva de possibilidade de consumo. Tudo bem? Então, ele funciona nas duas lógicas. E, da mesma forma, se eu escolhi o ponto A, automaticamente eu rejeitei os pontos B e C dentro do consumo de margarina e requeijão, tá? Então, isso aqui, pessoal, é exatamente todas as discussões que existem dentro da economia. É a base, tá? É disso aqui que sai todos aqueles indicadores que a gente conhece, inflação, o PIB, a parte de desenvolvimento social e assim por diante, partem desse pressuposto, tá? Então, essa importância da gente entender o custo de oportunidade e o trade-off, juntamente com a ideia de que a economia, né, é uma arte que estuda essa melhor utilização dos recursos, considerando os desejos e necessidades dos seres humanos, eu preciso ter esse domínio para que ela efetivamente não seja só um peso, ou seja, que eu tenha que sempre ficar me ajustando ou me adaptando ao que acontece na economia. Com esse entendimento, eu passo a ser um pouco mais proativo, ou seja, eu consigo ter um controle maior dos impactos que a economia ou o desenvolvimento econômico dentro desse sistema que a gente tem, ele impacta no nosso dia a dia, tá? Aí, o que pode estar na cabeça de vocês agora bom, André, se eu tenho essa ideia de curva de possibilidade aí de produção, de fronteira e tal, como que eu faço para fazer uma alteração, né? Ou seja, eu quero poder consumir mais, eu quero poder produzir mais. Então, para acontecer isso, é como se a gente tivesse que fazer isso aqui graficamente. Então, eu vou pegar aqui o mesmo gráfico, tá? Bem 1, o bem 2. E aí eu tenho aqui a mesma fronteira, certo? E aí o que que acontece? Ó, é o mesmo gráfico, eu tenho aqui os pontos. Vamos fazer 3, tá? Então, digamos, num cenário, aqui eu estou falando do A, do B e do C. Aí vamos dizer que eu tenha um ponto D aqui embaixo, ou aqui em cima, e um ponto E aqui dentro, tá? Se eu não fizer nada, né, continuar com essa mesma restrição aqui, eu tenho esses mesmos bens, eu tenho esse mesmo recurso, essa mesma renda, tá, que é o que está me limitando. Se eu optar por dentro desse contexto produzir aqui, mesmo sabendo que eu tenho condições de produzir mais, aí eu estou ineficiente. Tá? Eu estou num ponto ali que eu vou ter capacidade ociosa, vou ter uma sobra orçamentária muito grande, enfim. Então eu vou ter uma ineficiência, considerando esse mesmo contexto. Assim como eu não consigo produzir no D, porque aí eu não tenho a possibilidade de fazer essa combinação, porque me falta recurso, tá? Então isso aqui seriam dois cenários possíveis dentro dessa lógica aqui mais equilibrada, tá? E aí o que que acontece? Tudo bem, tô na eficiência. Quando que isso aqui deixa de ser ineficiente? É um caso um pouco mais complexo, mais difícil de acontecer. Por quê? Porque é como se eu tivesse que perder recursos, tá? Então eu teria que diminuir todos os meus recursos, minha capacidade produtiva e tal. Ou seja, é como eu sair de um nível que eu já tinha e voltar para o nível anterior. Ou seja, eu diminuo o desenvolvimento da minha economia. Assim como para ir para frente, ou seja, para eu conseguir expandir a minha capacidade produtiva, eu tenho que desenvolver mais a minha economia, tá? E aí, aqui a gente tem algumas premissas que interferem nesse mecanismo, né, de regredir ou de avançar, tá? De expandir. Basicamente, o que que a gente está fazendo aqui, tá? A gente envolve nível tecnológico. Então, o desenvolvimento da tecnologia faz com que a minha fronteira ali
ela tem esses desvios, né? Ela pode, quanto mais tecnológico eu for, quanto maior for o desenvolvimento tecnológico, eu posso otimizar, ou seja, produzir mais com menos. E quanto menor for a minha tecnologia, né, eu vou sempre diminuindo, se eu não faço atualizações e assim por diante, tá? Eu tenho aqui um nível de produtividade que envolve também essa ideia. Então, antes eu conseguia produzir 10 utilizando 20 de recurso, agora eu consigo produzir 30 utilizando 20 de recurso, tá? Então, aqui a gente tem essa ideia da produtividade também, certo? Por quê? Porque isso aqui está envolvendo a nossa utilização da capacidade produtiva, né? Ou seja, da ociosidade. Então, quanto mais produtivo eu sou, menos ocioso e assim por diante, tá? E aí, o que que acontece? Na outra ideia, né, um terceiro ponto aqui, eu teria uma maior disponibilidade de recursos, tá? Maior ou menor, né? Vou colocar os dois aqui, porque se diminuir é porque tem menos recurso, tá? Disponibilidade de recurso. Que daí dentro lá do nosso fluxo circular da renda, a gente viu que tem alguns recursos, né? Alguns fatores de produção que são importantes. Basicamente, o que altera tudo isso aqui, pessoal, é o nível tecnológico, tá? Que a tecnologia, né, faz com que a gente aumente a produtividade, diminua a ociosidade, enfim, e assim por diante. Qual que é o contexto geral aqui que vocês precisam entender dentro dessa lógica de trade-off e custo de oportunidade? Provavelmente é uma coisa que vocês já ouviram muito falar, né, que é um dos jargões mais clássicos da economia, né? Foi o Milton Friedman que falou isso, né? Que é o nosso popular não existe almoço grátis. Alguém sempre paga a conta. Se não é você, alguém pagou por você. Ok? E assim a gente termina mais esse conteúdo, mais esse vídeo, mais essa aula aqui para vocês. Daqui a pouco a gente vai fazer outro, né? Logo teremos um avanço nesse conhecimento da economia. Tem muita coisa ainda para a gente falar. Então, espero vocês no nosso próximo vídeo. Até mais!